53:11. A tradução cristã. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Veja, ele verá e fica na tradução judaica, ficará satisfeito com o trabalho da sua alma através de seu conhecimento, né? O meu servo justificará os justos diante de muitos, e as suas iniquidades ele lavará. Vamos ver aqui. Me amal, nefeshor ireá, e Shiva, Beda Ator e Tzadik. Veja a palavra justo, não é? Tzadik, Avodi, Lerevim. Ve a Notan, Hur e Sebou. Agora, Tzadik é quem guarda a Torá, tá? Não quem quebra a Torá. Uma discrepância entre as duas traduções. O hebraico na frase em destaque é uma expressão sobre a sintaxe da frase hebraica, ajudará a determinar qual das duas traduções está correta. Veja, a frase em hebraico, I sadik, sadik avedi, le ravim. A primeira palavra, yat sadik, é a terceira pessoa do masculino singular. Tempo futuro, conjugado no tronco rifil da raiz verbal de kitsá. Nesse tronco, em particular, a forma causal ativa do verbo hebraico é usado na Bíblia hebraica um contexto de justificar, declarar alguém inocente. Por exemplo, Êxodo 23:7, Iov 27:5. A próxima palavra é tzadik, e significa justo, que aparece na Bíblia hebraica tanto como um substantivo no sentido plural, como um adjetivo. A palavra seguinte é avadi, que significa meu servo. A última palavra, raravim, é uma combinação da preposição lame de lê, significando para o artigo definido, ra, né, o substantivo rabim, ou seja, muitos, multidões. Uma tradução quase literal da frase é: ele, meu servo, justificará os justos para muitos. O que consiste com a tradução judaica não é o servo que é descrito aqui, mas o justo. A frase transmite a ideia de que o servo irá justificar o justo. De acordo com a sintaxe da frase em hebraico, o termo justo está fora de lugar na versão cristã. Meu servo justo. A versão cristã continua a associar a ideia de um indivíduo justo, sem pecado, que carrega as iniquidades dos outros como uma forma de justificá-los, através da expiação vicária obtida através da sua morte. Isso é ao contrário do que a Bíblia hebraica ensina. Como observado anteriormente, cada um morrerá pelo seu pecado. Israel acabará por descobrir e entender que Deus tinha em mente um propósito ao perceber que as perversidades das nações e não contestará as ideias de Deus. No final, Israel justificará a humanidade através do conhecimento de Deus e da Torá.
um tema frequentemente encontrado na Bíblia hebraica quando se refere a Israel como luz para as nações, a fim de ensiná-los, por exemplo, Êxodo 19, 5 e 6, Isaías 42, 6, 63, 61, 6 e 9, Zacarias 8, 13 e 23. Além disso, como foi observado na análise de Isaías 53, 4, Israel foi a vítima e suportou injustamente as penas das iniquidades dos outros. Os erros das nações era que infligia sofrimento excessivo a Israel. E o povo judeu foi obrigado a carregar os males e as dores por causa das ações das nações ao longo da história. Eles sofreram e continuam a sofrer. Os resultados delas, as nações declaram que os judeus foram amaldiçoados por Deus e eles estavam e ainda estão determinados a ver o que os judeus sofreram as consequências dessa suposta maldição sobre eles. Pergunta: Israel, como servo de Deus, se encaixa em Isaías 53, 11? Sim. Vamos ao Isaías agora, 53, 12. Tradução cristã. Pelo que lhe darei a parte de muitos, com os poderosos, repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma à morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Portanto, eu lhe darei parte com os grandes e com os poderosos, repartirá despojo, pelo que expôs sua alma à morte, e foi contado com os transgressores, e levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercederá. Aqui a tradução marca aqui duas partezinhas do texto. Tahat Asher Ha'ara Le Mavet Nefshor. E aqui embaixo vê lá, aqui por Sheaim e Fegaia. Apesar de uma mudança sutil no tempo verbal, na última expressão, as duas traduções são razoavelmente consistentes. A frase que aparece aí é 53, 2, Lemavet Nafeshor, não é? Itahat Asher Ha'era, geralmente é traduzida de duas formas, não é? Por fonte judaica. Pelo que derramou a sua alma na morte e pelo que expôs a sua alma na morte. Então, pelo que derramou ou pelo que expôs. Porquanto derramou, já na versão cristã, porquanto derramou a sua alma na morte. E concorda com a última tradução judaica. A diferença um pouco sutil aqui não afeta significativamente o contexto. A última das duas interpretações judaicas é baseada em uma única ocorrência verbal da palavra Ain, o Reish e o Re. Só que em uma conjugação diferente em Gênesis 24, 20, onde é traduzida como ela derrubou o seu jarro. Vamos ver aqui. Bereshit 24, 20. Vate Maher Veta'a Kadá. El Hashome Kliket Vetaratz. Ode Le Rabiar Le Leche Ove Vetcheave. Lehol Gamalaive, não é? Então, esvaziando, veja, esvaziando rapidamente o jarro no poço, ela correu de volta ao poço. Isso aqui é Rívica, né, para tirar água, e tirou água para todos. Isso onde é traduzido como ela derramou seu jarro, né? Em referência a Rebeca, que pode-se dizer que ela derrama um recipiente, é o mesmo que expor o que estava contido nele. Em dois outros casos, em Levíticos 20, 18 e 19, onde o verbo aparece exatamente como em Isaías, 53, 11. Vamos ver lá, Levítico 22, 20, 18 e 19. Se um homem se deitar com a mulher durante a menstruação dela e descobrir sua nudez, ele terá descoberto o fluxo dela e ela terá exposto o fluxo de sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Erote, Amerra, Verrote, Aveira, Lo, Tegale, Ki et Isheror, que é terá.
Esaú. Então, ó, veja, não descobrireis a nudez da sua mãe, nem da irmã do vosso pai, porque isso seria expor vossa própria carne. E eles levarão sobre si a sua culpa. Mesma palavra que está lá, né? Aqui vai ser traduzido está nua, descobrir, deixar, etc., desnudar, esvaziar, esvaziando, derramar, não é? Como está lá, e assim por diante. E pode ser até crimes sexuais, né? Muito bem. Então é a mesma palavra, vamos ver como segue aqui. Onde o verbo aparece exatamente como Isaías, 53:12, ele é traduzido como revelando sua fonte. E ele descobria sua carne. Respectivamente, em todas as outras explicações desse verbo, nas escrituras hebraicas, um total de 16 casos, com exceção de Gênesis 24:20, particularmente nas outras 5 aplicações por Isaías, Isaías 3:17, 19:17, 22:6, 32:11 e 15, o verbo é usado no contexto de desnudar ou expor alguma coisa. Portanto, é razoável concluir que a primeira das duas traduções judaicas do termo em Isaías 53:12, pelo que expôs a sua alma na morte, é mais consistente com o seu geral, tanto por Isaías como pelo resto das escrituras. Essa versão também remove a sutileza construída na interpretação cristã que visa promover o conceito de expiação vicária. A última frase, no verso, é traduzida pelos transgressores intercederá. Na tradução judaica, é como pelos transgressores intercedeu. E na versão cristã, requer explicação. Como já foi observado na análise de Isaías 53:6, a raiz verbal gaar é aplicada em dois contextos diferentes na escritura. Ambas as traduções, não é? Eu acho que esse estudo aqui a gente pulou, eu acho que a gente vai ter que voltar lá nele, que ele é importantíssimo. E é aplicada com dois contextos diferentes na escritura. Ambas as traduções concordam sobre a explicação aqui em Isaías 53:12, mas diferem sobre os tempos. O verbo usado aqui é ifegia, não é? Na terceira pessoa singular, gênero masculino conjugado no futuro verbal de pagar, do tronco refil. A forma causal ativa do verbo. A significância do tempo aqui é que, em sua resposta às nações, Deus espera que Israel continue em seu papel de intercessor em seu favor. Isso de fato ocorre hoje em dia. A maioria dos judeus na sinagoga recita normalmente uma prece pelo país e pelos governantes. O texto varia na sinagoga para sinagoga. Aqui está a tradução em português dessa passagem litúrgica, retirada de um livro de preces intitulado Prece pelo Bem-Estar do Governo, que é recitada a cada Shabat e a cada feriado. Aquele que concede a salvação aos reis e o domínio aos governantes, aquele cujo reino é um reino que abrange todas as eternidades, aquele que libera Davi, seu servo, da espada do mal, que coloca uma estrada no mar e um caminho nas águas intempestuosas, possa ele abençoar o presidente, o vice-presidente e todos os oficiais constituídos do governo deste lugar. O rei que reina sobre os reis, e sua misericórdia possa lhe sustentá-los, protegê-los de todos os problemas, da dor e da agonia, que ele possa resgatá-los e colocá-los em seu coração e no coração de todos os seus conselheiros. Compaixão para fazer o bem conosco e com todo Israel, nossos irmãos. Em seus dias e nossos possa Judá ser salvo, Israel habitar em segurança, e possa vir o Redentor, vir a Sião, assim seja da sua vontade, e digamos amém. Isaías 53:12 diz que o povo de Israel, como servo de Deus, será compensado por carregar os males que os afligiram ao longo dos tempos, e será compensado por escolher este destino, em vez de abandonar a fé judaica e seguir outros deuses. Deuses que seus antepassados não conheceram, como já observamos anteriormente. A ideia de que Israel tem suportado o resultado dos maus atos dos outros não é um conceito novo, nem mesmo os judeus exilados intercederem em rezar em nome daqueles que o dominavam sobre eles.
uma novidade, né? Sobre eles uma novidade. O povo de Deus será finalmente vivificado numa visão de Ezequiel e que expressa de forma eloquente. Sim, gente. Diz aqui, Ezequiel 34, 27 ao 30. A árvore do campo dará seu fruto, a terra dará sua produção, e saberão que eu sou Hashem. Quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e livrá-los da mão dos que escravizavam. E não servirão mais as presas às nações, as bestas da terra nunca mais a devorarão. E eles habitarão seguramente, e ninguém haverá que os espante. E eu lhes estabeleci uma plantação de renome. E nunca mais serão escondidos pela fome na terra, nem mais levarão sobre si os infortúnios das nações. E eles saberão que eu, Hashem, seu Deus, estou com eles, e que eles são o meu povo, a casa de Israel, diz Hashem. Israel se encaixa aqui, em Isaías 53, 12, sim. Então, um resumo. Agora a gente vai resumir aqui, né? Isaías 53, 9 ao 12. Utilizando uma análise versículo por versículo do texto hebraico e com a ajuda de uma tradução correta do hebraico, o teste da hipótese formulada, né, na tabela 3b continuou como parte da fase de verificação do método científico. Nesta última passagem do Cântico do Servo, responde às nações com uma descrição do que aconteceu com Israel, por causa dos seus pecados, do pecado de quem? Das nações, e depois é uma descrição das recompensas que aguardam Israel pelo sofrimento espiritual experimentado em suas mãos. Como base na coerência com os ensinamentos das Escrituras, o registro histórico, esse segmento continua a confirmar a validade da hipótese de que Israel, como servo de Deus, é o sujeito do quarto cântico do servo. Os resultados obtidos a partir da análise de Isaías 53, 9 e 12 estão incluídos no resumo do quarto cântico do servo, na seção 7. 7. Sumário do quarto cântico do servo. O processo do método científico aplicado aos estudos do quarto cântico do servo, Isaías 52, 13 ao 53, 12. Com a finalidade de identificar o sujeito, a quem o profeta se refere duas vezes como Avadi, servo. Na frase de observação, a amostra desejada de dados foi coletada e consistiu de três seguintes elementos. Meu servo é uma referência de Deus a um dos seus servos. Dado 2. No caso localizado dentro do livro de Isaías, que inclui os quatro cânticos do servo, Isaías 41, 8 e 9, 43, 10, 44, 1 e 2 e 21, duas vezes, 45, 4, 49 e 3 identificam positivamente o servo como sendo Israel. Dado 3. Israel é o sujeito dos dois capítulos que permeiam o quarto cântico do servo, que são quatro cânticos. Na fase de generalização, esses dados levaram à formulação da seguinte hipótese: Israel é o servo no quarto cântico dos cânticos. A validade dessa hipótese foi testada na fase de verificação, através de uma cuidadosa análise, versículo por versículo do hebraico do quarto cântico do servo. Esta consistia de uma análise detalhada gramatical, uma demonstração de coerência contextual com o ensinamento das escrituras hebraicas e a validação frente aos relatos da história judaica. Os resultados cumulativos obtidos todos nós, como ovelha, nos desgarramos, nos desviamos, cada um pelo seu caminho, o Senhor afligiu sobre ele e aceitou as preces pelos pecados de todos nós. Né? Vamos lá, então. Essa é pequena aqui. A porção deste versículo pode ser traduzida de duas maneiras, como mostrando a tradução judaica. Enquanto a tradução comum judaica é semelhante à cristã, esta não transmite mensagem de expiação vicária, que está sendo aludida na versão cristã, quando Deus puniu Israel. Ele muitas vezes usou as nações como vara. Né? Veja, Isaías 10:5. Ai da Assíria, a vara da minha ira, e minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Abacuque 1:12. Não és tu desde a eternidade, Hashem, meu Deus e meu santo.
Nós não morremos, o Senhor, tu os ordenaste, os caldeus, para juízo, e tu, poderoso Deus, os estabeleceste para a correção. As nações foram usadas por Deus para punir Israel, mas essa ultrapassaram os limites da sua missão, causando sofrimento a Israel mais do que o necessário. A tradução alternativa, em que a frase afligiu sobre ele, é substituída pela frase aceitou suas preces por. Também é plausível de acordo com a língua hebraica, né, do verbo usado. Veja, afligiu sobre ele e agora a coisa aqui é aceitou suas preces por. Né, o que é plausível com a linguagem hebraica. Essa é a versão judaica e essa é a versão cristã. O verbo usado aqui, rafegia, né, está na terceira pessoa singular, masculino conjugado no tempo passado da raiz, aqui verbal, pei, gimel, ain, do tronco rifeu. Uma construção verbal ativa. Esse verbo ele tem diversas aplicações na vida hebraica, no contexto de bater, infligir, insultar, e aplicações menos comuns no contexto de rezar, pedir, suplicar. Por exemplo, Gênesis 23:8, Isaías 53:12, 59:16, Jeremias 7:16, aqui, Rafaguia, as nações como ovelhas perdidas, deixaram o caminho do bem para fazer com o que queriam, e por causa disso o povo judeu rezou e intercedeu por eles. Um exemplo semelhante é mostrado na carta de Jeremias aos exilados judeus na Babilônia, onde transmite a eles a mensagem de Deus para rezar pela paz das cidades que habitavam. Vejam, Jeremias 29:7. Procurai a paz da cidade para onde eu vos exilei, e rezai por ela, a Hashem, porque na sua paz vós tereis paz. Qualquer uma das interpretações judaicas é coerente com o ensinamento da Bíblia hebraica, de Israel como servo, sim. Agora, aqui houve uma grande má interpretação e a gente vai ver agora, ó, Isaías 53:6. Vamos olhar aqui. A gente tem a palavra aqui, ó, rafeguia, que aqui está lá. Vamos ver aqui, ó, né, que aqui ele botou que carregou. Né? Vamos lá de novo ler para a gente não perder aqui o contexto, olha. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Na tradução judaica não está aqui, ó. Rafeguiabô. Todos nós, como ovelha, nos desgarramos, nos desviamos, cada um pelo seu caminho. E o Senhor afligiu sobre ele, ou aceitou as suas preces pelos pecados de todos nós. É a explicação. Aqui não tem nada de sacrifício humano, aqui tem a ver de reza, veja. Então a gente tem aqui, ó, exatamente a construção dessa palavra, tá vendo? Pagar, pegimel, ain. Vamos traduzir aqui para português, não é? Então, veja, atacar, carregar, encontrar, ferir, interceder, tá vendo? Ó, interceder, interpor. Não tem nada a ver com sacrifício. Orar, tá vendo aqui, ó? Perguntar, implorar, suplicar. Essa é a raiz e a verdadeira. Por isso que tem que se pegar a raiz da palavra. E quando a gente vê isso na Torá, nós vimos ali alguns processos, mas é muito fácil ver que Moshe rezou pelas pessoas que tinham cometido o pecado do bezerro de ouro. Abraham rezou por Sodoma e Gomorra, Sidom e Amorrá, e assim sucessivamente.